Hallo, meine Lieben, guten Tag! Na última aula, nós aprendemos os artigos definidos no acusativo. E hoje nós vamos ver os artigos indefinidos no acusativo. Mas antes eu vou fazer uma revisão breve com vocês. Nós vimos que em alemão nós temos 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. O nominativo é o caso do sujeito, o sujeito da frase, o sujeito da oração, ele fica no nominativo. Por exemplo, nessa frase aqui, eu até coloquei aqui para a gente ir aprendendo vocabulário novo, Beispiel. Beispiel significa exemplo. Beispiel é um substantivo neutro, das Beispiel. Então, nessa frase aqui eu tenho Der Frühling bringt den Schnee. Essa aqui é uma frase daquela música que nós já cantamos sobre as 4 estações do ano, Die 4 Jahreszeiten. Então, nós vimos que aqui o substantivo Frühling, primavera, está no nominativo, porque aqui esse substantivo é o sujeito dessa oração, ok? Então, der Frühling, então aqui sujeito, bringt, o verbo bringen, trazer. Ele pede acusativo. Por isso é que aqui o artigo definido masculino, que é der no nominativo, no acusativo fica den. Der Frühling bringt den Schnee. Ok? E nós vimos que apenas o masculino muda no artigo definido. O feminino continua die, o neutro continua das e no plural, seja qual for o gênero da palavra, no plural é sempre die, seja no nominativo ou no acusativo. Então, nós hoje vamos ver a declinação dos artigos indefinidos. O que declina em alemão? Em alemão, nós temos a declinação dos artigos definido e indefinido, pronomes pessoal e possessivo, e também os adjetivos. Nós vimos a declinação, então, dos artigos definido aqui, e vamos ver agora a declinação dos artigos indefinidos, ok? Então, aqui eu trouxe um quadro. No próximo vídeo, eu vou trazer um quadro com os artigos definido e indefinido, assim, digitado, tá? Bem bonitinho, vou trazer exemplos, tudo digitado para vocês. A gente vai fazer uma revisão e depois eu vou trazer para vocês a declinação dos pronomes pessoais e inclusive vou ensinar como se fala eu te amo, já que o verbo amar, lieben, pede acusativo. Mas hoje eu fiz um quadro igual ao que eu fiz da aula passada, né? Eu mesma estou fazendo aqui com a minha letra e trazendo para vocês a primeira informação básica, assim, sobre a declinação dos pronomes pessoais, dos pronomes possessivos, dos artigos definido e indefinido e dos adjetivos, né? Então, aqui, olha, eu tenho a declinação dos artigos indefinidos. Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho ein. Também, assim como no artigo definido, somente o masculino é que vai ter uma diferença. No nominativo eu tenho ein e no acusativo eu tenho einen. Da mesma forma que no artigo definido, o feminino e o neutro ficam iguais. Aqui, né, no artigo indefinido não tem o plural, né? Claro. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Daniel hat einen Hund. Hund, substantivo masculino, significa cachorro. Der Hund. Olha, primeiro, esse D no final da palavra, ele tem um som de T. Hund.
É como aquela conjunção und, né? Que é o e. Então aqui, o verbo haben, que é o verbo ter, vocês vão olhar que isso já tem a conjugação do verbo haben em algum vídeo anterior. Aliás, quem me segue aqui no YouTube, é só olhar a ordem cronológica dos vídeos. Hoje a gente já tem muitos vídeos, mais de 20. Vou também qualquer dia fazer uma playlist para facilitar. E quem me segue no Instagram, aliás, no Instagram também é @alemãocomfraualves, tudo junto. Lá eu coloco alguns exercícios. Fica o convite para as duas mídias, ok? Então, o verbo haben, ele já está conjugado numa aula anterior. Haben, que é o verbo ter. É o verbo que, assim como o verbo bringen, ele pede acusativo. Então aqui, ó, Daniel hat einen Hund. Daniel hat einen Hund. Por quê? Daniel aqui é o sujeito e Hund, né, ele está declinado no acusativo, porque o verbo haben, que é o verbo ter, assim como o verbo bringen, que é o verbo trazer, ele pede acusativo. Já nessa frase de baixo, o substantivo Hund é o sujeito da frase. Então, por isso eu tenho der, porque é nominativo. Der Hund heißt Totó. Fui eu que inventei o nome, tá? Então eu vou trazer mais um exemplo para vocês e a gente finaliza o vídeo. Trouxe aqui para vocês mais dois exemplos. O primeiro exemplo tá no feminino, né? Nós já vimos um exemplo no masculino e eu vou trazer agora um exemplo no feminino e aqui neutro. Então, Daniel hat auch eine Katze. Nós vimos anteriormente, Daniel hat einen Hund, um cachorro. E aqui eu estou colocando Daniel hat auch também, auch. Depois do o CH tem som de dois R's. Auch também. Daniel hat auch eine Katze. Então aqui, Katze é um substantivo que ele está no acusativo, mas como nós vimos, não muda, seja no nominativo ou no acusativo, o artigo indefinido feminino continua eine. E aqui o mesmo substantivo Katze, agora nessa frase de baixo, ele é o sujeito. Die Katze heißt Mimi. Die Katze aqui é sujeito. Por isso aqui, esse die está no nominativo. Mas como nós vimos, não faria diferença no caso, porque seja no nominativo, seja no acusativo, fica die. Agora um exemplo com das. Ein Kind, uma criança. Lembra da música? Nós vimos es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Kinder, crianças, está no plural. No singular, das Kind, a criança. É um substantivo neutro. Ein Kind malt ein Bild. Então aqui eu coloquei ein, né, artigo indefinido, neutro, porque kind é um substantivo neutro. Só que aqui está no nominativo, porque aqui kind é o sujeito dessa frase. Ein Kind malt, o verbo malen, pintar. Malen, pintar. É um verbo regular, por isso nós já podemos conjugar. É só ver um vídeo anterior que tem lá a regrinha da conjugação dos verbos regulares. Malen é um verbo regular. Terceira pessoa do singular, malt. Ein Kind malt ein Bild. Bild é um substantivo neutro. Quadro. Das Bild. Quadro. Olha, o L do alemão é bem lá em cima. Bild.
Bild. Ein Kind malt ein Bild. Só que aqui esse substantivo está no acusativo. Mas como nós vimos, no neutro e no feminino, nós temos a mesma, né, grafia. Ein, nominativo, ein, acusativo. O que muda é só no masculino. E aqui, das Bild ist schön. Nós já vimos esse adjetivo. Schön é bonito, legal. Lembra quando eu desejo para vocês schönes Wochenende? Um lindo fim de semana? Então, schön é o adjetivo bonito, legal, né? E aqui esse substantivo Bild, substantivo neutro, das Bild, ele é o sujeito dessa frase. Das Bild ist schön. Por isso esse das aqui é o nominativo. No próximo vídeo, como eu falei, eu vou trazer um quadro com o artigo definido, com o artigo indefinido no nominativo, no acusativo, digitado, bonitinho, numa folha digitada, relembrando para vocês, e vou trazer exemplos, vários exemplos, ok? E depois, no outro vídeo, eu trago a declinação no acusativo do pronome pessoal. Mas por enquanto a gente vai revendo os vídeos anteriores e não deixem de ir aos pouquinhos construindo o aprendizado de vocês na língua alemã. Qualquer coisa pode me perguntar nos comentários, quem me segue aqui no YouTube pode escrever para mim, eu sempre respondo. E também pode começar a me seguir no Instagram, como eu já disse, @alemãocomfraualves. Lá no Instagram pode mandar um direct se quiser, ou nos comentários também eu respondo, ok? Vielen Dank! Tschüss!